O repertório coral elaborado pelos compositores ao longo do século XIX provavelmente pode ser considerado um dos mais distintos da história da música. Mesmo quando pensamos no repertório do Renascimento, do Barroco e do Classicismo, com todas as diferenças técnicas e estéticas que cada um deles tinham, existia uma linha condutora bem coerente, que era o grupo padrão para qual os compositores pensavam a sua música, era mais ou menos parecido. Quando chegamos no Romantismo, no século XIX, este grupo coral padrão se alterou de forma substancial, e essa alteração interferiu na forma como essa música chega até nós. Não é à toa que muitos historiadores, teóricos e estudiosos desse repertório costumam dizer que o romantismo, que o século XIX na elaboração do repertório coral, tem como marco inicial a última década do século XVIII, justamente com as grandes missas de Haydn, as últimas 6 grandes missas dele. O que essas missas nos demonstram na elaboração do canto coral é o fato do compositor trazer para um ambiente litúrgico católico, que era o ambiente principal da elaboração musical coral, elementos cada vez mais sinfônicos. Características como a duração dos movimentos, a forma como ele trabalhou a questão tonal com muito mais ousadia do que havia antes, e mesmo a questão dos solos e da ornamentação desse repertório, nos demonstra que pela primeira vez a música coral estava subalterna à música instrumental. E isso certamente fez toda a diferença na forma como os compositores trabalharam essas obras. Mas se faz necessário nessa reflexão musical que nós tenhamos em mente as profundas transformações que a sociedade ocidental encontrou ao longo do século XIX. Transformações essas que já vinham em curso há bastante tempo, mas que se concretizaram de forma efetiva após a Revolução Industrial, a Revolução Francesa. Essa sociedade, para a qual esse repertório era imaginado, feito, destinado, se tornou cada vez mais cosmopolita, urbana e grande. As massas populacionais aumentaram, fazendo com que as salas de concerto aumentassem, os grupos instrumentais aumentassem, interferindo até na construção dos instrumentos, nas técnicas instrumentais, do bel canto até o piano. Tudo isso buscando uma sonoridade cada vez maior, mais densa, que de certa forma contemplasse essa massa populacional mais numerosa. Evidentemente, o canto coral foi bastante impactado por isso também. Mas como a proposta desse vídeo é apenas fazer uma introdução sobre o que foi a música coral do século XIX, eu vou me ater a 3 características, que eu julgo que com essas 3 características é possível entender bem o que os compositores daquele período pensavam para a música. A primeira característica que diferencia o repertório do século XIX para os séculos anteriores diz respeito à presença definitiva do canto feminino na elaboração musical. Evidentemente, a voz feminina sempre esteve presente no fazer musical desde sempre, mas como havia uma série de restrições dentro da liturgia católica, que de certa forma era o farol de toda a elaboração musical, os compositores trabalhavam com outros mecanismos. Já no século XIX, a voz feminina entra de vez na elaboração musical. Isso para nós demonstra o que seria o fim de um antigo sistema de composição, um antigo sistema, um estilo antigo, especialmente caracterizado pela escola dos castrati, que entra em declínio e é substituído por uma nova forma de sonoridade buscada por esses compositores. A segunda característica, muito interessante, é que é no século XIX que se estabelece um tipo de organização musical através dos grandes festivais corais. Até hoje nós temos esse tipo de encontro, essa forma de se promover a música coral. É no século XIX que isso se estabelece de uma forma relevante e isso nos contribui para que a gente entenda o quão grandioso aquela plateia gostava de ouvir, né? Como aqueles compositores estavam atentos ao gosto dessa plateia e buscavam sempre composições que respondiam a essa demanda. E a terceira característica, e a mais importante de todas, é que é no século XIX que surge de forma definitiva o protagonismo do cantor coral leigo.
Até então, a música coral era quase que toda destinada a músicos profissionais e a cantores com uma certa formação. É a partir do século XIX, na esteira dessas mudanças sociais que já foram citadas, que o cantor, que não era um músico profissional, que não tinha toda uma formação específica a isso, assume o protagonismo do canto coral. A situação que prevalece até hoje, e este cantor leigo, tão importante para a difusão desse tipo de obra musical, é muito importante e foi muito importante para a elaboração deste repertório do século XIX. O gênero musical que melhor nos demonstra essas características do romantismo na música coral é o conhecido part song, uma composição vocal que ficou muito popular ao longo de todo o século XIX. Normalmente, uma composição que trazia características musicais muito amplas, muito maleáveis e por isso conquistou a todos. De uma forma muito simples, podemos caracterizá-lo como uma composição vocal, normalmente para 4 vozes, podendo ser para coros mistos, como é mais comumente feito, ou também para coros masculinos ou femininos. Normalmente os part songs também poderiam ser a capela ou acompanhada de um instrumento, como por exemplo o piano ou o órgão, mas o que deixava o mais característico e que melhor nos demonstra a sua essência é a ligação que tinha com a poesia do romantismo. Os grandes poetas do século XIX traziam na força da sua poesia as características principais daquele momento, daquela estética. E o part song, por essas peculiaridades, muito bem estava alinhada com este espírito daquele século, daqueles artistas, daqueles poetas. Portanto, o part song nos dá uma clara visão do que foi o repertório coral ao longo do século XIX. No ano de 2019, o Madrigal da UFBA, sob minha regência, levou a público um concerto totalmente dedicado a part songs do século XIX. Escolhemos 2 compositores, o inglês Edward Elgar e o francês Gabriel Fauré, e deles escolhemos obras que muito bem delineiam esse ambiente do qual nós estamos conversando. Uma dessas obras de Fauré, chamada Madrigal, traz em si uma honestidade, um cuidado com o texto, com a poesia, que faz com que o compositor nos coloque muito próximo do espírito daquele momento. E essa obra, bem como todos os part songs levados naquele concerto, nos ajudam de uma forma bastante relevante a exemplificar essas reflexões. Portanto, eu encerro este vídeo trazendo para nós, com a participação do Madrigal da UFBA, a obra Madrigal, de Gabriel Fauré.